no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 12 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro inclui academia, barbearia e manicure em atividades essenciais. Brasil tem 11.519 mortes confirmadas por coronavírus. No estado de São Paulo, morte por coronavírus cresce com mais velocidade entre os jovens. Ministério Público pede suspensão de rodízio em São Paulo. Monteiro Lobato é a única cidade da RN Vale que não tem caso confirmado ou suspeito de coronavírus. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial ao vivo. Fique com a gente. Nove horas e 38 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, já 12 de maio. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo aí nas páginas do Facebook do Jornal Vale, da SP-Rio Mais, no site da SP-Rio Mais, enfim. Participem conosco, interajam, assim como já fez, como sempre aqui, Valdério Teixeira, Eulália Ferreira, mandando aqui bom dia pra gente. Ótimo dia para todos vocês que comentam e participam aí do Jornal Abre Aspas, assim como também já fez a Eugênia Minicucci. Ótimo dia para vocês. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem que incluiu entre os serviços considerados essenciais as academias esportivas, salões de beleza e barbearias. O ministro da Saúde, Nelson Teich, participava de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, enquanto Bolsonaro fazia o anúncio e foi avisado do fato por repórteres. Do trabalho tem que ter ouvido pessoas especialistas nisso, não tem como. A segunda coisa é em relação à liberação de... Academias, salões de beleza e manicure. Como atividade essencial. Como atividade essencial. O que eu acho hoje é o seguinte: se você criar um fluxo que impeça que as pessoas se contaminem, e se você criar condições e pré-requisitos para que você não exponha pessoas a risco de contaminação, você pode trabalhar a retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia... Barbearia. Barbearia, salões de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Mais alguma pergunta? Por favor. Segundo Bolsonaro, essas atividades foram escolhidas porque saúde é vida e higiene também. E afirmou que já tem outras atividades em mente para listar como serviços essenciais. As inclusões já foram publicadas no Diário Oficial da União. No entanto, a decisão do presidente pode ter consequência prática nula. Isso porque o STF decidiu que estados e municípios têm competência para definir suas estratégias de saúde pública e regulamentar a quarentena. A ação de Bolsonaro serve como um movimento de pressão política para forçar
o afrouxamento do isolamento social, mas não precisa ser levada adiante. Pois é, a gente viu aí o vídeo dessa coletiva de imprensa que estava acontecendo ontem. Provavelmente não, você acabou de ver, o ministro não estava sabendo desse decreto do presidente, foi informado aí pelos repórteres. A mídia tem exatamente essa função, informar a todos, inclusive ao Ministério da Saúde, né, que com certeza deveria estar informado dessa decisão, e o ministro deixou claro, né, não foi uma decisão dele, foi uma decisão do presidente, então mostra um certo descompasso aí entre os poderes no governo, né, porque o governo federal tomou essa decisão, talvez aí em conjunto o presidente e o Ministério da Economia, Paulo Guedes, né, que é quem estão levando essas tratativas de serviços essenciais ou não essenciais, e o ministro aí foi pego de calças curtas, né? Para dizer o mínimo, né, Douglas? Sim, para dizer o mínimo. O que fica agregado a essa situação de saia justa, horrível, na verdade, para o ministro, é o descompasso, como disse o Douglas aqui, que existe na comunicação por parte aí do nosso governo e de todos os governantes, os políticos em si. O que passa para a população já extremamente vulnerabilizada com o isolamento, com a dúvida com o futuro, desculpe, a incapacidade dos nossos políticos de ter uma comunicação clara, eficiente e que passe segurança à população. É muito chato quando a gente presencia uma situação em que vê um ministro com a tamanha responsabilidade que ele tem numa situação como essa, ficar de calça curta, de saia justa, num comunicado nacional. Imagine todo mundo que estava vendo isso em casa. Triste, triste. E Glauco, a gente ressalta também a importância da mídia. Nesse momento de desconstrução da mídia, o presidente da República principalmente traz aí um papel que ele diz que muitas vezes jornais e revistas entram no conteúdo ideológico de fake news. Não cabe a nós aqui dizer se ele está certo ou está errado, mas a gente ressalta a importância da mídia nesse momento aí de propagação rápida, muito rápida de notícias. Estava aí um repórter informando ao ministro de uma decisão do presidente, ou seja, mostra que a gente está aqui para trabalhar sério, para trazer notícias. A nossa missão é informar, mesmo quando as notícias não são claras do governo, né? Nem boas. Muito bem lembrado, Douglas. Compete isso, esta é a nossa função, exatamente. E o Brasil totalizou 11.519 mortes e 168.331 casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. O Ministério informou que a taxa de incidência da doença no país é de 80,1 casos por cada 100 mil habitantes, com a taxa de letalidade em 6,8%. O número de recuperados é 69.232. E Glauco, uma pesquisa aí, um levantamento feito pela Paraná Pesquisas mostrou que 86% dos brasileiros mudou os seus hábitos de vida por conta do coronavírus, né? Ainda assim, mesmo com todas essas quarentenas decretadas em vários estados, cerca de 11,9%, praticamente 12%, não alteraram em nada sua rotina e 2,1% não souberam responder. Ou seja, quase 85% da população teve uma grande mudança de vida, alterou aí desde pequenos até grandes hábitos, mesmo assim 12% não alteraram em nada a sua rotina de vida, o que mostra aí que apesar do coronavírus estar amplamente disseminado pelo Brasil, muitas pessoas ainda não se sentiram afetadas, né? Não tem dúvida, fazendo uma ressalva aí, existem pessoas que literalmente não têm condição de fazer nenhuma alteração dentro de um ritmo de vida que já era, para dizer o mínimo, paupérrimo. Exatamente. Então, isso é muito verdade. É fácil considerar pesquisas quando não se tem a visão e principalmente a sensibilidade para saber os universos em que elas foram tomadas. É muito importante isso daí. Continuando com as pesquisas. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou ontem estudo informando que o novo coronavírus circulava no Brasil desde o fim de janeiro, mais de um mês antes da data oficial do registro do primeiro caso, em 26 de fevereiro.
O vírus começou a ser disseminado por volta da primeira semana de fevereiro, ou seja, antes do feriado de carnaval. A primeira morte em decorrência do vírus no país foi registrada no Rio de Janeiro na quarta semana epidemiológica, entre 19 e 25 de janeiro. A transmissão local ou comunitária estava em curso em São Paulo em 4 de fevereiro, muito antes do 13 de março. Data dos registros oficiais informam os dados. O estudo foi feito através de uma metodologia estatística de inferência, que utiliza como base os registros de falecimentos, além de análises dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Pois é, pena que esse estudo saiu aí quase 3 meses, né, depois das primeiras datas, mas enfim. Por que a gente volta para trás agora nesse momento de pandemia? É importante para que a gente aprenda, né? A gente espera que não tenha outra pandemia, mas para os próximos meses aí no Ministério de Saúde, a vida pós-pandemia, que a gente aprenda com os erros que cometemos durante essa pandemia do coronavírus, que, como o Glauco acabou de ler aí, algumas festas, alguns casos poderiam ter sido evitados, mesmo que a gente ainda não soubesse, né? Os governantes poderiam ter uma ação mais rápida, com certeza. Não tem dúvida, por vezes o que falta aos nossos políticos é a coragem para tomar a atitude certa. Mas não, né? Privilegia-se a política ao invés do bem público. A bandeira é o bem público, mas o grande privilegiado é a política. A morte por coronavírus tem crescido com mais velocidade entre jovens em São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Estado. Ontem foi confirmada a 4ª vítima infantil da Covid-19, uma criança de 4 anos que vivia em Francisco Morato, na Grande São Paulo. De acordo com o balanço feito pela Secretaria, o número de mortes por coronavírus entre crianças, jovens e adultos cresceu 10 vezes no último mês, passando de 1.000 na faixa etária abaixo dos 60 anos. Até o dia 11 de abril, nenhuma criança tinha morrido com esse diagnóstico. É sério, né? A gente sabe que o principal potencial de transmissão do coronavírus está exatamente entre os jovens. Mesmo que a taxa de letalidade seja muito menor entre os jovens do que, por exemplo, com os idosos, isso não descarta a morte, né? A gente está vendo aí casos de crianças, de jovens morrendo, isso preocupa, isso ressalta, né, que os jovens devem ficar em casa, se cuidar em casa quando possível, se cuidar sempre, né? Mesmo você não podendo ficar em casa, isso não descarta tratamentos básicos, como evitar aglomerações, usar máscara, o que já é obrigatório, sempre higienizar as mãos, enfim, o básico dá para fazer, né? Gostei, dá para fazer e, pelo amor de Deus, tem que ser feito. Isso não é doença de velho, não. Você pode ser o portador e matar um velho que pode até estar na sua família. Então, preste bem atenção. O Ministério da Saúde divulgou as novas diretrizes para orientar a definição de medidas de distanciamento social. As propostas, batizadas em torno do que foi chamado de Plano de Gestão de Risco, servem como um guia de análise da situação de cada estado ou cidade para definir as medidas de distanciamento social e estratégias complementares. Serão avaliados 4 eixos: a capacidade instalada de tratamento, o nível epidemiológico, a velocidade de crescimento e as condições de mobilidade urbana. Na capacidade instalada estarão aspectos como quantidade e taxa de ocupação de leitos. Os detalhes sobre os eixos ainda não foram divulgados. O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que os critérios serão apresentados de forma completa na quarta-feira, quando a versão final deverá ser anunciada. Glauco, agora eu te faço uma pergunta. Imagina se todos os estados e municípios estivessem aguardando a definição aí do governo federal para sair essa normativa, né? O antigo ministro da Saúde, o ministro Mandetta, né, apresentou em janeiro, em fevereiro, uma normativa que parecia ser apropriada. Logo então começou toda aquela crise política, o Mandetta acabou até saindo aí do ministério e agora assumiu aí o Nelson Teich,
que com pouco tempo está tendo que já entrar na guerra. É muito complicado, a gente sabe, lidar com essa situação. Mas enfim, você imagina se só agora, quando saiu essa normativa, os estados começassem a adotar a quarentena. Com certeza os números já estariam elevadíssimos, né? Um pouco tardio essa resolução, né? Não tem dúvida, Douglas, e respondendo a sua pergunta, ou pretendendo respondê-la, a gente volta na primeira notícia que nós lemos aqui. O que a gente vê é uma dislexia, o que a gente vê é um não comprometimento com a comunicação com relação, repito, à população que está se sentindo perdida. Vocês ouviram essa notícia que a gente acabou de ler? As condições, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, mas não adianta decidir em gabinete e politicamente as atitudes quando a efetividade delas acaba comprometida porque não se tem como cumprir, e principalmente quando a comunicação entre o próprio Ministério e o Estado não funciona. Então, vamos ver amanhã se a versão final for anunciada de forma completa, porque até ontem eles mal sabiam que tinha sido definida uma nova regra aí de serviços essenciais. O que a população está vendo cada vez mais é um distanciamento da credibilidade de uma política que não está combatendo efetivamente e nem dando respostas à população sobre essa pandemia, acho eu. E Glauco, só para a gente frisar, por exemplo, às vezes nós não conseguimos sentir ou ter palpável aí o que uma crise política, por exemplo, no Ministério da Saúde pode gerar. Mas um exemplo básico, o antigo ministro da Saúde, durante aí os meses iniciais do coronavírus, falou que iria fazer um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás, que seria usado aí por todos os estados como um hospital exemplo, né? Esse hospital está pronto. Nesse momento houve uma troca, né, no Ministério da Saúde, e o hospital está pronto e parado. Ou seja, um hospital que era para servir de exemplo, todos os estados poderiam olhar e falar, nossa, vamos seguir esse exemplo. Ele está parado, pronto, o dinheiro público está lá e nenhum paciente do coronavírus está lá dentro. Qualquer semelhança com o Brasil, você está completamente errado. Campeia-se as mesmas coisas com motivos diferentes. A segurança que a população devia ter esvaiu-se no meio de uma verborragia política. Essa é que é a verdade. E o Ministério Público de São Paulo emitiu parecer que pede a suspensão do rodízio ampliado na capital paulista, que entrou em vigor ontem e restringe a circulação de aproximadamente 50% dos veículos. Os promotores alegam que o prefeito Bruno Covas não apresentou justificativas nem embasamento técnico para o rodízio ampliado. A ação judicial é de autoria do vereador Fernando Holliday. O Ministério Público discordou dos argumentos do vereador, mas concordou que o rodízio deveria ser suspenso. A Prefeitura informou em nota que ainda não foi intimada e, quando isso acontecer, vai se manifestar em juízo sobre as alegações feitas. A notícia, eu acho que ratifica o que nós acabamos de falar. Na sanha de falar que eu estou fazendo alguma coisa, tomam-se decisões e um dia depois o Ministério Público, que não concorda com o que o vereador falou, acha que justifica parar a coisa. O que você acha, Douglas? É um descompasso geral, né? Da Prefeitura com a Câmara dos Vereadores, com o Ministério Público e, eventualmente, agora com a Justiça, que vai ter que tomar essa decisão, né? Bom, a gente citou ontem, né, que a Prefeitura de São Paulo tinha até ontem para entregar aí essas justificativas. O Ministério Público não concordou com as justificativas entregues, né, que no caso nem sei se foi entregue ou não, mas enfim, novos capítulos da quarentena e a população todo dia tem uma decisão nova, né? Exatamente. E hoje, vendo os noticiários de manhã, as estações lotadas, as pessoas se abarrotando lá para fazer isso daí. Eu vou falar uma coisa, Douglas, até em função de todos os fatos aqui, nós estamos um pouco ácidos hoje dos nossos comentários, mas eu acho que isso daí reflete muito bem a indignação que todos nós estamos vendo frente a uma situação seríssima do país, em que a gente vê uma incompetência por parte de boa parte da nossa classe política, que deveria estar
comandando com segurança, clareza e dando esperança a essa população. Tirar um pouco da acidez, então, Glauco. Vou dar aqui o bom dia para o pessoal. Raquel Cal Torres, Zoroastro da Silva, Ana Souza, mandando aqui, todos mandando bom dia a todos. Ótimo dia para vocês que nos acompanham aí de casa. Participem mais aqui do Jornal Abre Aspas, assim como está fazendo a Ana Souza aqui comentando as matérias, ou a Duda Trindade que mandou agora aqui bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês. Muito bom dia a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos mesmo. E a arrecadação de ICMS em São Paulo em abril teve queda de 19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O governo estadual disse que a redução foi provocada pelos efeitos da pandemia em si e que as medidas de isolamento social impactaram menos. O governador João Dória afirmou que o inimigo da economia não é a quarentena, é o vírus e a pandemia. O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que 74% das empresas instaladas no estado não possuem restrição às suas atividades. Para os meses de maio e junho, a queda projetada da arrecadação com o ICMS será maior. O imposto é a principal fonte de recursos do estado. Pois é, eu não sou nenhum aqui economista, né? Longe disso, mas quando o secretário da Fazenda fala que 74% das empresas continuam em suas atividades, ele não leva em consideração o outro lado, que é o que essas empresas fazem ou vendem. Por exemplo, a Embraer, ela pode perfeitamente continuar trabalhando com suas medidas, mas ela vai vender avião para quem nesse momento, né? Ou, por exemplo, a GM, a Ford aqui da nossa região, que tiveram a produção aí reduzida em 99%. Por que a produção foi reduzida? Pela quarentena? Não, é porque não tem como vender veículos. Ninguém está comprando carros nesse momento. Ou seja, com certeza a culpa não é da quarentena, é sim da pandemia, é do vírus, né? A gente sabe que o mundo não esperava esse momento, mas há também aí um certo descompasso também aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Pois é, mas vamos falar de economia com quem entende. Acompanhe a coluna Mais Economia com Adriana Ritt. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia nesta terça-feira ensolarada aqui em São José dos Campos. A semana começou com a Bolsa Brasileira registrando mais uma queda, desta vez de 1,49%, aos 79.064 pontos. Já o dólar teve mais um dia de alta, fechando a R$ 5,82. O principal driver da semana tem como destaque o veto do presidente Jair Bolsonaro aos salários de uma maior parte de categoria dos servidores públicos. Tivemos ontem também mais um boletim Focus, em que novamente foi revisado nosso PIB, apontando agora para uma retração econômica de 4,11%. Um fechamento de dólar para o ano de R$ 5,00 e uma Selic a 2,5%. Está oficialmente instaurado o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha dito há meses atrás, o novo normal, que são juros baixos e dólar alto. Além disso, em pronunciamento ontem, o ministro da Economia também afirmou que se houver uma retração econômica muito forte, que é o que tudo indica, o governo vai chuveirar dinheiro na economia inteira, ou seja, vai aumentar a liquidez dos mercados brasileiros. Vamos ver, né? O dia amanhece hoje estável para as bolsas internacionais, em meio a um certo alívio da pandemia e ao retorno gradual das atividades econômicas. Esses foram os destaques do dia do nosso boletim Mais Economia. Desejo a todos uma ótima terça-feira e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigado, Adriana Ritt. Como você falou, esse é um dia maravilhoso mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. E, claro, nós queremos vocês com a gente. Até já.
10 horas 4 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta terça-feira. E olha só, o Vale do Paraíba tem 38 de suas 39 cidades com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, segundo informações das prefeituras. Monteiro Lobato é o único município, da região a não ter casos suspeitos ou confirmados, pelo menos até ontem. O Vale chegou a 982 registros positivos, com 1.027 ainda em investigação. As mortes confirmadas são 43, com 26 óbitos suspeitos. São José dos Campos lidera com 37% dos casos de toda a região, sendo 367 pacientes infectados, seguido por São Sebastião, com 209, Jacareí 67, Caraguatatuba 62, Taubaté 52, Ubatuba 33, Pindamonhangaba 28 e Ilhabela 27. Registram casos confirmados ainda outras 8 cidades e 14 possuem casos suspeitos. No Brasil, mais da metade dos municípios já foram atingidos pela Covid-19. Ao todo, 2.869 prefeituras do Brasil registraram pelo menos um caso, o que equivale a 52% do total de municípios. O que reforça a tese que o coronavírus já está amplamente disseminado pelo Brasil. Mais da metade das cidades já registraram casos. E aqui no Vale, né, de 39 cidades, 38 tem no mínimo um caso ou um caso suspeito. Então, reforça a tese aí que o coronavírus está aqui na nossa região. E, Glauco, uma notícia interessante também, a Prefeitura de São José dos Campos anunciou que vai realizar mais uma pesquisa aí para mapear o coronavírus aqui na nossa cidade. A pesquisa vai ser realizada na quarta e quinta-feira, ou seja, amanhã e depois de amanhã. Serão realizadas aí 450 testes rápidos em todas as regiões das cidades, que serão feitos aí pelo Instituto INSAT. De acordo com a Prefeitura, a margem de erro é de 4% aí, mais ou menos 95% de confiabilidade. Na primeira pesquisa aí feita no dia 16 e 17 de abril, a amostragem indicou que cerca de 3,11% dos moradores da cidade já tiveram um contágio com o vírus. Ou seja, é importante a gente também ter essa noção, né, que pode existir uma grande quantidade de subnotificações, ou seja, pesquisas como essa são importantes para notificar a Prefeitura de como está a disseminação do vírus aqui na cidade para que a Prefeitura possa tomar ações, né? Enfim, vamos esperar mais o resultado dessa pesquisa que a Prefeitura está fazendo aqui na nossa cidade. Exatamente, viu, Douglas? E enquanto isso, no mundo dos desconectados, para ser bem polido, durante a pandemia, a Polícia Militar, com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, realizou o programa São José Unida, que apreendeu, veja bem, 61 carros e 21 motos nos 2 últimos finais de semana durante operações contra fluxos de funk na região sul da cidade. De acordo com a Prefeitura, foram atendidas 48 reclamações da população por meio da Central 156, sendo que 11 eram de fluxo do funk, 36 pequenas aglomerações e uma de barulho em residência. A ofensiva contou com a participação de policiais militares, guardas civis municipais, agentes da fiscalização e posturas e agentes de mobilidade urbana. Em caso de perturbação de sossego, a Prefeitura orienta os munícipes a continuarem denunciando pelo 156 e 153. E eu falei dos desconectados porque, no meio de poucas informações que se fala a respeito da pandemia, ainda tem gente, não vai nada aqui contra o funk, pelo amor de Deus, mas precisa. Exatamente, não precisa, aliás, não pode, né? Inclusive, não pode fazer churrasco no momento desse, Exatamente. fazer comemorações. A gente sempre ressalta isso, né? Não é momento de se aglomerar, de juntar pessoas para comemorar, até porque nesse momento aí de mais de 11 mil mortes não há nada para comemorar. Agora, a gente já conversou aqui no começo do ano com o secretário de Proteção ao Cidadão aqui de São José dos Campos, que ressalta, né, que é importante o trabalho de conscientização para que esses eventos sejam
contidos antes de acontecer, né? Porque a gente sabe que depois que começa é muito difícil, né? A atuação da polícia acaba sendo aí muito forte nesse momento, com bombas, enfim. Mas é necessário que a população, quando perceba aí uma aglomeração, está começando ali o fluxo do funk, chegou 1, 2 carros, o pessoal já está na rua, que você ligue antes para a polícia militar, porque depois que já tem um número muito grande, a operação vai ter que ser mais complexa. Inclusive, essas apreensões de veículos foram feitas preventivamente na entrada dos bairros. Então, estão de parabéns aí a Polícia Militar e a Prefeitura de São José dos Campos. Não tem dúvida, de parabéns mesmo, e um trabalho difícil também, porque eles estão aí se desviando de outra coisa para que você possa fazer um fluxo de funk, ou seja lá o que for. É um absurdo. E vamos falar de obras. Prevista para começar em dezembro do ano passado, a obra de duplicação da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco teve início este mês em Jacareí. A obra tem financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina, no custo de 14,6 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, a duplicação integra um conjunto de intervenções planejadas para oferecer uma interligação viária direta entre as regiões leste, oeste e norte, sem passar pelo centro da cidade. A obra prevê a duplicação de um trecho de 1,4 quilômetros, a recuperação de outro 1,1 quilômetro e a construção de um viaduto que ligará a via à terceira ponte. Pois é, obras aí em Jacareí e obras também em São José, Glauco. Relembrando aqui um assunto que a gente falou outros dias, né? O anel viário será interditado hoje aqui em São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos, né, vai interditar a Avenida Florestan Fernandes, conhecida como anel viário, ali próximo ao Colégio Objetivo, né, dando nome aos bois, né? Exatamente, fica mais fácil. Exatamente, para dar andamento ao serviço de implantação de uma passarela que compõe aí as obras da ciclovia do Arco da Inovação. Então fique atento aí no site da SP Rio Mais, do Jornal Vale, para você se atentar aos horários dessa interdição no anel viário. Exatamente. E a Câmara dos Vereadores de São José dos Campos criou um site para que os moradores possam enviar sugestões ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Segundo a Câmara, as mensagens serão analisadas pelos próprios vereadores. O projeto da LDO, elaborado pelo governo Felício Ramute, foi protocolado na Câmara no dia 29 de abril e passa pela análise das comissões de Justiça e Economia, com prazo para receber parecer dos relatores até 25 de maio. A votação deve ocorrer até 8 de julho. Ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a Prefeitura enviando para a Câmara dos Vereadores, né, o que ela vai gastar o dinheiro no ano que vem, né, o que ela vai investir, o que ela não vai, o que ela acha prioridade. Então tem uma oportunidade da gente que tanto cobra, né, dar opiniões também e aí sim cobrar se as nossas opiniões foram ouvidas. Parabéns pela iniciativa da Câmara de São José dos Campos. E importante a participação de todos, não tem a menor dúvida. A Prefeitura de São José dos Campos deve ficar com 38,5% de todo o valor arrecadado durante o novo contrato da Zona Azul. Esse foi o percentual oferecido pela EISA, destaque da licitação por oferecer o maior repasse ao município. O percentual mínimo, segundo o edital, era de 15%. Nesse patamar, a expectativa da Prefeitura era de uma arrecadação de 10,5 milhões ao município durante os 7 anos do contrato. Para efeito de comparação, no contrato anterior, com a Sertel, encerrado em abril, o repasse era de 14,5%. Além dos repasses mensais, a empresa vencedora também terá que pagar uma outorga fixa de 9,2 milhões pela exploração do serviço. Assim, o contrato deve render 36,1 milhões de reais à Prefeitura. O contrato anterior da Zona Azul, firmado em abril de 2006 com a Sertel, terminou no dia 3 de abril. Desde então, a cidade está sem o sistema de estacionamento rotativo. A expectativa do governo Felício
é de concluir o processo licitatório e de retomar a operação do sistema até o mês de junho. Pois é, Glauco, o novo contrato aí terá um aumento de 66,6% no valor, né? Cobrando aí do pessoal que for estacionar o carro aí no estacionamento rotativo da cidade, um valor de R$ 2,00 por hora em sua média. E também vai ter um aumento aí no sistema de vagas, que antes contava com quase 4.000 vagas, agora terá 5.126 e mais regiões estarão inclusas, como, por exemplo, o Jardim Aquários aqui na região oeste da cidade. Então, uma ampliação do contrato, uma ampliação no valor do contrato. Vamos aguardar se até junho isso aí vai ficar pronto. Perfeito, o primeiro aguardemos o dia? Veio tarde hoje, né? Veio tarde hoje. O primeiro aguardemos do dia, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, o Tempo com Caio Souza e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas e 17 minutos, estamos de volta com abre aspas desta terça-feira. Dia lindo desde amanhã, as noites estão lindas, o amanhecer mais lindo ainda, um espetáculo de graça que muita gente perde porque está dormindo. Não é o nosso caso, porque quando a gente acorda para vir para cá ainda está noite e a gente está chegando aqui, já está clareando. É ou não é? Exatamente. Hoje, para quem mora aqui na região do Aquários ou ali do Urbanova, né? Uma neblina muito grande aqui. Exatamente. Mas como diriam os velhos, né, Glauco? Será que a neblina vai trazer algum sinal pra gente que vai mudar o tempo? Não sei, vamos saber com ele que sabe tudo disso daí. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Não teremos mudanças significativas no tempo para essa terça-feira. O dia será de céu com pouquíssimas nuvens, muito sol e umidade relativa do ar na casa aí dos 30% na parte da tarde. As temperaturas devem chegar aí aos 27 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 26 em São Paulo e 21 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para hoje. A tendência é de que amanhã, na quarta-feira, o tempo fique mais ou menos semelhante ao que veremos hoje, só que no final da noite podemos já ter um aumento de nebulosidade, porque já na quinta-feira a passagem de uma nova frente fria deve provocar aumento de nebulosidade, chuva e declínio das temperaturas. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou ontem no Twitter as datas de inscrição nos processos seletivos do segundo semestre de 2020 que utilizam o Enem como forma de ingresso no ensino superior. As inscrições para o SISU poderão ser feitas entre 16 e 19 de junho. Para o ProUni, serão de 23 a 26 de junho. Para o FIES, as inscrições serão de 30 de junho a 3 de julho. Em todos esses processos seletivos, o candidato pode usar a nota do Enem 2019. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de estudantes fizeram o exame no ano passado. Pois é, Glauco, que ontem a gente esteve aqui noticiando, né, a abertura do Enem 2020, Exato. Então a gente anunciou ontem, mas ainda está aberto, então você estudante aí que pretende prestar faculdade ou fazer aí algum curso, o Enem serve para isso, o Enem esse ano que está sendo muito contestado, né? O ministro da Educação deu uma declaração ontem após ser cobrado aí por diversas entidades estudantis sobre o possível adiamento do Enem ou aí um prazo mais prolongado. Ele disse que gosta da ampla concorrência, enfim. Esse é o posicionamento do ministro da Educação, né? A pandemia está praticamente fazendo com que todas as escolas percam o semestre, né? Mesmo tendo aulas presenciais, ainda é muito complicado. A gente sabe que a aula presencial nessa faixa etária complica muito a vida do jovem, que às vezes não consegue se concentrar. A internet é um ambiente que é muito propício à perca de atenção, enfim. O Enem até o momento está mantido. Pois é. Mais uma vez aqui o nosso urra aos bravos professores que estão fazendo um trabalho, se adequando, se reinventando e, como de costume, bem jogados
pelo governo. São eles que estão de verdade segurando essa peteca. Então vai aqui o nosso bravo a todos os professores mais uma vez. E a Fiat Chrysler anunciou ontem a retomada gradual da produção de veículos no Brasil depois de 48 dias de interrupção. O volume de produção deve ser reduzido no início, com crescimento durante o mês. Antes da paralisação, a planta de Betim, em Minas Gerais, a maior do Brasil, produzia 1.600 carros por dia e a de Goiânia 1.000. Conforme matéria do G1, a fabricante afirmou que, na reabertura, serão 4.300 pessoas trabalhando em Betim, além de 1.500 em Goiânia. De acordo com a empresa, a retomada vai ser um processo gradual, feito após uma série de medidas de organização do trabalho dos funcionários e da adoção de medidas sanitárias. Funcionários administrativos que não estão diretamente envolvidos com a produção continuam a trabalhar de casa para reduzir o fluxo de pessoas nas fábricas. E universidades federais conduzem no Brasil pelo menos 823 pesquisas relacionadas ao novo coronavírus. Além disso, há pelo menos 96 ações de produção de álcool e produtos sanitizantes e 104 ações de produção de equipamentos de proteção individual, como protetores faciais, máscaras de pano e aventais. O balanço, que envolveu 46 das 67 instituições federais, foi divulgado ontem pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior por meio de videoconferência. Atualmente, a maior parte das universidades federais está com as aulas suspensas. No entanto, de acordo com o presidente da Andifes, João Carlos Salles Pires da Silva, as instituições não deixaram de trabalhar e de ocupar aí a linha de frente no combate à Covid-19, a doença danada causada aí pelo novo coronavírus. Pois é, a gente sabe, né, Glauco? O Leandro aqui, nosso cientista político, que é um pesquisador, já disse aqui pra gente que mais de 80% da pesquisa no Brasil é feita por institutos, faculdades federais. Então, muito bacana essa continuidade do trabalho, né? Aqui em São José dos Campos a gente ressalta que muitas universidades estão atuando mesmo sem aula presencial no combate ao coronavírus. A gente já falou aqui do Instituto Federal, da Unifesp, já falou da Univap, com pesquisas e também com a entrega de máscaras, enfim. É a pesquisa aí, a comunidade acadêmica trabalhando para combater também o vírus, né? Não tem a menor dúvida, também bravamente. Isso daí. Nós estamos indo aqui para o final do nosso jornal de hoje. Douglas, vou pedir a liberdade, nós já havíamos até conversado um pouco antes aqui. Hoje é um dia muito especial que se comemora aí um dia de uma pessoa que se era, claro, já era reconhecido, mas se não era tão expoente assim, hoje virou exatamente um ícone, que são os enfermeiros. Exatamente. Né? Quando a gente fala em profissionais de saúde, muita gente vai falar médicos, mas o enfermeiro também é um profissional de saúde essencial, um dos que mais estão expostos, né, nesse momento aí de coronavírus. A gente vê, infelizmente, no Brasil um índice altíssimo de contaminação de enfermeiros, alguns até chegam a óbito sem atendimento, ou seja, profissionais que às vezes preferem pela saúde do paciente do que pela deles. Então, hoje se comemora o dia aí do enfermeiro, parabéns a todos os enfermeiros e a gente não pode falar nada mais do que obrigado, né? Obrigado e muita força nesse trabalho aí de combate ao coronavírus. Não tem a menor dúvida, vocês, enfermeiros e enfermeiras, homens, mulheres, que se dedicam aos pacientes, que auxiliam os médicos e que, como o Douglas falou, estão na linha de frente. Muitas vezes não reconhecidos, muitas vezes sofrendo uma série de preconceitos, mas quando a coisa, desculpe o termo chulo, mas quando a coisa ferve, são vocês que têm que segurar a peteca, como bravamente e com uma enorme competência estão fazendo nesse momento. Abre um parênteses aí, competência, eficiência e, claro, e sempre com muito carinho. Então, o dia de vocês, parabéns a todos vocês e, singelamente, nós oferecemos aqui o final
com os músicos da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, que aí resolveram se unir, mesmo à distância, e lançaram um vídeo, o vídeo Orquestra na Sua Casa. E uma música que, claro, todo mundo conhece, todo mundo se emociona, o concerto especial do filme Rei Leão. É com esse final que nós nos despedimos hoje de vocês, claro, com a nossa reverência a todos os enfermeiros e enfermeiras. Não é, Douglas? Um ótimo dia a você também. Exatamente. Ótimo dia, Glauco. Ótimo dia quem está de causa. Lá em Brasília, daqui a pouco o negócio vai estar pegando fogo com a divulgação do vídeo do Bolsonaro, da reunião ministerial. Então fique ligado aí na página da SP Rio, do Vale. E pro final do jornal a gente deixa esse som aí que com certeza marcou a infância de muita gente, né, Glauco? Não tenha a menor dúvida. Um ótimo dia a todos vocês que participaram ao vivo conosco na edição de hoje do Abre Aspas. Claro, a gente espera contar com o privilégio da sua audiência e presença amanhã. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.